Eu quero falar para você que quando há fome, Deus nunca vai deixar você sem alimento. A palavra do Senhor, ela é liberada e ela é revelada para aqueles que têm apetite. Quando Jesus pregava, várias vezes ele pregava e pessoas não entendiam. Você vai ver que quando Jesus começou a pregar foi bem diferente do que hoje. Nós estamos vendo muitos pregadores. Hoje os pregadores pregam para agradar pessoas, para impressionar pessoas. Jesus, quando veio para ministrar, e Jesus é o nosso modelo, amém? Então vamos falar do nosso modelo, Jesus. Jesus, quando ele veio pregar, ele era muito diferente. Diz a palavra que nos seus sermões ele pregava em parábolas sobre o reino de Deus, porque foi isso que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar o seu reino, o reino do Senhor. Ele não veio pregar outra coisa a não ser tentar despertar o homem, o desejo dele ver e entrar nesse lugar. E ele começou a pregar em parábolas. E quando os seus discípulos olharam para ele pregando em parábolas, eles perguntaram: mestre, por que tu pregas em parábolas? Porque tu pregando em parábolas ninguém entende. E o Senhor ministrou, respondeu aos seus discípulos: olha, eu prego em parábolas justamente para que ninguém entenda. Irmão, parece ser engraçado, porque, como eu falei hoje, os pregadores, eles vão buscar o Senhor, e quando buscam o Senhor, eles vão buscar apenas para receber um bom sermão, para impressionar pessoas. Jesus, quando ele foi para o Pai e se relacionava com o Pai, ele se relacionava para buscar a vontade do seu Pai. E ele pregava em parábolas justamente para que ninguém entendesse. Imagina você ter, o teu pastor te dar uma oportunidade para você pregar. Era o seu sonho pregar o Evangelho. E quando você vai pregar, conquista essa oportunidade, no primeiro sermão da sua vida você prega para que ninguém entenda. Não é esquisito, irmão, um pregador desse? Não é muito diferente daquilo que nós temos visto na nossa nação, em outras nações? E o Senhor respondeu aos seus discípulos: olha, eu prego para que ninguém entenda, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Há uma palavra que Deus fala, que Deus tem os segredos, os mistérios guardados desde a antiguidade, e Ele deseja revelar para os seus filhos nos últimos dias. E os segredos do Senhor, diz a palavra, são para aqueles que o buscam e o temem. Então Jesus, Ele ministrou para os discípulos, Ele falou: olha, a vocês é dado conhecer. No ouvido de vocês não vai soar mais como parábolas. Por quê? Porque há disposição não somente de ouvir, mas de obedecer a palavra. Porque você pode ouvir uma boa palavra, você pode ouvir um bom sermão, mas isso pode não mudar nada na sua vida. Mateus 7 diz de uma parábola sobre dois fundamentos, duas casas que foram construídas, dois homens que construíram. E ele está falando da arte, da graça de ouvir e obedecer a palavra. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer no original, na Bíblia, é a mesma coisa. Eu sei que no português, para nós hoje, ouvir e obedecer são duas coisas diferentes. Teve um dia que eu estava ensinando as minhas duas filhas. Quantos tem filhos aqui? Eita, o pessoal aqui está trabalhando. E as minhas duas filhas, um dia eu chamando a atenção dela, chamando a atenção, 10, 15 vezes a mesma coisa. Você que é pai sabe o que eu estou falando. E é interessante que o menino, quando é pequeno, ele não sabe a dimensão da importância do seu pai. Não é verdade? Nós até temos um costume, não, quando ele crescer, quando ele casar, quando ele ter filho, ele vai saber o que é pai. Não é assim? Isso é o comum. E eu estava ensinando para as minhas filhas algo sobre um princípio, eu queria passar para elas. Eu repeti várias vezes. E uma delas olhou para mim e falou: pai, eu já ouvi isso. Eu já sei disso, pai. Eu falei: você não sabe, filha? Não, pai, eu já sei. O pai já repetiu várias vezes. Não, você não sabe. Porque no reino de Deus, segundo a palavra de Deus, você saber de algo não é simplesmente você ouvir. Você vai saber, você vai entender sobre algo quando você pratica isso, quando você obedece. Ouvir e obedecer no original significa shema. E é ouvir e obedecer. Quando que você ouve? Quando você obedece. Então Deus, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso no que diz respeito à pregação do Evangelho. Quando nós simplesmente pregamos esse livro, você não precisa querer enfeitar.
Você não precisa criar nada, está tudo aqui. E quando nós pregamos esse livro, Deus é tão maravilhoso, que Ele já sabe de antemão, quando nós entramos na presença dEle, simplesmente pelo nosso coração, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê com outros olhos. E isso é tão forte, tão maravilhoso, porque vai tirar da sua mentalidade o princípio de querer impressionar Deus. Você nunca vai conseguir impressionar Deus. Irmão, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Se você for estudar as Escrituras, você vai saber disso. O amor de Deus, ele não é algo que pode aumentar e abaixar como o nosso faz. As nossas crises emocionais fazem o nosso amor subir e baixar. Às vezes no mesmo dia, você vai do céu para o inferno várias vezes. Mas Deus não tem crise emocional. Glória a Deus por isso. Deus, Ele nos ama não com base no que você vai fazer para Ele. Deus o ama, segundo as Escrituras, com base naquilo que Ele é. A Escritura diz a respeito de Deus que Deus é amor. Deus, Ele te ama porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é imutável. Deus me ama porque Ele é amor, não porque eu sou bonzinho. Pelo contrário, quanto mais eu tenho consciência do pecado que habita em mim, de quanto eu careço dele, mais eu vou desfrutar desse amor, mais eu vou me entregar a Ele. Há vários filhos, mas há filhos que desfrutam mais do seu pai, são amados do mesmo jeito, mas tem aquele filho que por buscar mais, por ter mais sede, mais fome do pai, ele acaba desfrutando mais. Assim é com Deus também. Então na presença dele, Deus vem e estende um banquete para mim e para você, que é a sua palavra, e você come o quanto você quiser. E não é pela aparência. Num lugar como esse daqui, irmão, há pessoas que vão comer muito talvez essa manhã. E talvez pode ter aquele que não vai comer quase nada. E o que vai determinar isso? A abertura dos seus ouvidos, para que você compreenda a palavra. Como diz a palavra, não vai ficar só no ouvido. No ouvido, segundo a parábola dos talentos, o diabo vem e rouba essa semente. Mas a palavra tem que descer pelo ouvido, descer ao coração, para que você possa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Então Deus vai fazer essa palavra frutificar dentro de você e gerar vida. Então eu creio na palavra de Deus. Eu creio que nós estamos num processo de santificação, num processo de purificação, num processo de aperfeiçoamento, num processo de nos tornarmos a cada dia mais maduros para Deus. E eu quero trazer uma palavra que vai, além de exortar você, vai animar você a continuar nisso. Eu vejo muitas pessoas cansadas hoje, frustradas, e até tentam buscar Deus do seu jeito. Mas eu quero falar, irmãos, que nós não podemos desistir de alcançar uma coisa que o Senhor fala lá em Efésios 4, que Deus, Ele nos chamou a um processo de aperfeiçoamento, para que nós todos alcançássemos a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Deus, Ele te chamou. Escute isso. Deus, Ele resgatou todos nós aqui de lugares diferentes. Mas Deus, Ele quer que você não simplesmente seja resgatado de um lugar, mas Ele quer fazer você chegar no seu destino. Deus quer fazer você completar o seu propósito. Você não foi chamado por Deus para ser um ex-mentiroso, um ex-adúltero, um ex-ladrão, um ex-viciado, uma ex-prostituta. Deus te chamou para se tornar filho, e filho maduro. Em João capítulo 3, você vai ver Jesus conversando com Nicodemos. E Nicodemos, ele não foi pego por acaso. Jesus escolheu Nicodemos, porque Nicodemos era uma figura, era uma referência da religião da época, que não agradava mais a Deus. A religião na época que Jesus veio na terra, a religião funcionava, os templos estavam cheios, sacrificavam a Deus do mesmo jeito, mas não é porque o templo está cheio, porque há sacrifício, que Deus se agrada. Deus se agrada com uma coisa, com obediência, só isso.
Deus se agrada em toda a escritura de obediência. Deus falou para Saul, quando Saul tentou sacrificar alguma coisa para Deus, levantou uma coluna, fez besteira, desobedeceu, mas sacrificou. Deus levantou Samuel e falou para Saul: olha, mais vale obedecer do que sacrificar. Obedecer gera prazer no coração de Deus. Obedecer gera prazer no coração de qualquer pai. Um filho que obedece é um filho que está amadurecendo. Não é por fazer alguma coisa. Você não foi chamado para continuar com a mentalidade de escravo. Você era escravo, mas a sua mentalidade tem que mudar, até você se tornar filho e filho maduro. Uma das maiores características de um filho maduro é que ele não se relaciona com o seu pai baseado no que o pai pode dar para ele, mas ele se relaciona com o pai com base no que o pai representa para ele. O pai é pai, pronto, isso basta para o filho. Então Deus, Ele nos chama para esse propósito, para esse caminho de revelação, de aperfeiçoamento que você começou um dia, naquele dia, lembra o dia que você aceitou a Cristo, que você entregou a sua vida a Ele? Você lembra desse dia? Irmão, aquele dia não foi o final, aquele dia foi o princípio. Aquele dia foi simplesmente o início, o primeiro passo do seu processo de caminhada, que não termina hoje. A conversão, o entregar a sua vida para Cristo, melhor dizendo, você faz num dia. A conversão é em vários dias. Mas o aperfeiçoamento, a sua santificação, a sua transformação, ela vai terminar quando, pastor? Sim, somente quando você estiver diante dele. Hoje, diz a palavra, você vê como um espelho, mas um dia você vai ver assim como ele é, face a face. Eu não sei o que isso representa para você, mas deveria ser a nossa maior esperança. Hoje a igreja brasileira, ela sofre, ela está doente por falta de esperança. A esperança da igreja brasileira, ela foi reduzida às coisas materiais. As pessoas se aproximam de Deus com base no que Deus pode dar. Se os nossos envelopes falassem, eles testemunhariam muitas vezes contra nós, das nossas motivações. Eu estou falando para você, antes de entrar na palavra que eu quero liberar sobre vocês, e partir meu coração com vocês, eu quero falar que Deus, Ele não se agrada simplesmente da nossa liturgia, da nossa estética, da nossa aparência. Um dia, no livro de Amós, no livro de Atos, Deus também fala isso. Os homens traziam ofertas aos altares, enchiam os altares de lágrimas, mas Deus, Ele começou a se aborrecer com isso. Por quê? Porque os homens traziam muitas coisas, mas não traziam o principal, que era o coração deles. E Deus, Ele quer o seu coração. Por isso que a palavra fala de tudo que você pode guardar, guarde o seu coração. O Pai quer o seu coração. Abra comigo 1 João capítulo 3. Eu amo esse texto. Tem alguns textos assim para nós que são aqueles textos de cabeceira, assim, aqueles textos que nós lembramos várias vezes. Eles são inspiradores. E quando eu descobri, irmão, que eu não sou ainda aquilo que eu sou hoje, para mim foi um bálsamo. Talvez você vai se identificar com isso que eu vou falar. Mas tem vários dias que eu me aborreço comigo mesmo. E quando eu me aborreço comigo mesmo, você pode ter certeza que é quando eu descubro que aquele momento, ou aquele dia, ou em tal situação, eu entristeci a pessoa que eu não podia entristecer, que eu resisti à pessoa que eu não podia resistir. Efésios 4:30 diz que nós não devemos resistir o Espírito Santo, nós não devemos sufocar o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos querendo levar, nos conduzir para um lugar em Deus, e quando você diz não a isso, você está entristecendo Ele. E quando eu descobri isso, que eu não sou aquilo que aparece no reflexo do espelho da minha casa, que eu estou num processo de construção, de reforma, de transformação, de reconstrução, isso me animou tanto, porque
há uma esperança muito maior do que aquilo que eu vejo hoje. A esperança é uma coisa tão forte que Deus, Ele está trazendo de volta a muitos corações hoje, queimando, ardendo nos corações. Hebreus 6 diz que a esperança é a única coisa capaz de fazer você entrar na presença de Deus. Hebreus 6 diz: a esperança é aquilo que nos conduz para o Santo dos Santos. Sem esperança, sem presença de Deus. Você não vai buscar Deus sem esperança. E é essa esperança que eu quero falar hoje, de descobrir quem Deus é, de descobrir quem você é em Deus, de descobrir a sua verdadeira identidade. Hoje nós vivemos uma crise de identidade de larga escala dentro dos templos. Os crentes muitas vezes não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde estão indo. Estão dentro dos templos, sentados nas cadeiras, templos bonitos, vestidos como crente, colocam roupa de ver Deus, tem cara de oração, cara de jejum, mas não é isso que Deus procura. Deus procura algo a mais, algo que o homem não pode ver. Samuel, quando foi ungir Davi na casa de Jessé, o padrão da época de crente, o padrão de governo era Saul, não era Deus. Assim como nos nossos dias, Saul representava o governo do homem para o homem, e Deus estava querendo levantar algo novo, algo em outro nível. Mas Jessé conhecia apenas o padrão Saul, o padrão do mundo. Então ele veio e trouxe os seus 7 filhos, que não estavam ali, Davi, e começou a entrar o mais velho. Quando entrou o mais velho, Samuel olhou, o profeta olhou e falou: uau, é esse. Porque ele era forte como Saul, representava como Saul, era a mesma estética de Saul. E Deus olhou para Samuel, viu que o profeta não entendeu nada, e ele fala para Samuel: Samuel, para, eu não vejo como vê o homem, eu olho o coração do homem. Sabe como que você impressiona Deus? Com o seu coração. Com o coração quebrantado e contrito, diz a palavra, Deus não resiste. Se nós pudéssemos falar que Deus tem uma fraqueza, nós falaríamos que Deus não resiste a um homem quebrantado, a um homem que se humilha. E 1 João 3 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Amados, agora nós somos filhos, mas ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Nós seremos o que nós realmente somos somente o dia que nós estivermos diante dEle. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Isso não sei o que representa para você, mas para mim é um bálsamo, porque eu vejo os problemas que eu tenho, as fraquezas que eu tenho hoje. No nosso corpo não habita bem nenhum, diz a palavra. É a carne militando contra o espírito militando contra a carne. Mas um dia, esse corpo geme por um dia ele ser redimido completamente pela sua redenção. Novo corpo, liberto do pecado completamente, aonde eu vou viver 100%. A minha inclinação vai ser totalmente para Deus. Eu vou viver em plenitude como filho e sacerdote. A sombra da escravidão não vai mais me incomodar. Os vícios de outrora da escravidão não vai ser mais uma ameaça para mim. Mas um dia, quando eu estiver diante dele, face a face, quando eu conhecê-lo, eu me tornarei semelhante a ele, em sua plenitude. E no versículo 3 diz: e qualquer que tem essa mesma esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmão, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, eu vou dar de cara já para você 2 coisas que Deus quer: purificação. Por que purificação, pastor? Purificação, santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus.
Mateus 5 diz: bem-aventurados puros. Por quê, pastor? Porque somente os puros vão ver a Deus. Hoje nós devemos estar correndo não para ganhar mais coisas de Deus, mas para nos tornarmos mais puros para Ele. Você vai gastar sua vida por aquilo que você considera importante. Todo aquele que tem a esperança de ver um dia, de estar diante do Senhor um dia, purifica-se a si mesmo como também Ele é puro. Irmão, eu não estou falando uma doutrina para você, de um costume religioso, de uma denominação. Eu estou pregando a palavra de Deus para você, o verdadeiro evangelho de Cristo para você. Eu não quero atrair você com absolutamente nada a não ser a Cristo. Nós não precisamos de absolutamente mais nada para nós adorarmos a Deus. Deus já é totalmente suficiente para você levantar sua mão em qualquer momento do seu dia e adorar a Deus por aquilo que Ele é. O que Ele é fantástico. É fascinante conhecer a Deus. É muito mais do que aquilo que nós experimentamos até hoje. Nós vemos aqui há muito mais. 2 Coríntios, abra comigo, capítulo 3. Coríntios capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Esse é o processo de aperfeiçoamento. Esse é o processo que nós precisamos entrar e não sair. Deus chama de perfeito não aquele que completa, mas aquele que está no processo. Paulo fala: olha, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, até ganhar a Cristo. Eu luto, 1 Coríntios 9, não esbofeteando o ar, não como correndo a coisa incerta, mas eu tenho um alvo. Hoje, irmãos crentes, eles precisam novamente estabelecer qual vai ser o seu alvo. Qual vai ser o seu alvo? O seu alvo precisa ser o mesmo do apóstolo Paulo, Cristo. Ser transformado até a sua estatura. Aqui fala de resgatar uma imagem. Irmão, nós perdemos a imagem. Com o pecado lá no jardim do Éden, nós perdemos o que nós tínhamos de mais precioso. E agora Deus dá a receita, e Ele fala: vocês não são mais como Moisés. Moisés, quando buscava Deus, ele subia no monte, ficava 40 dias e 40 noites servindo a Deus, adorando a Deus, e quando ele descia, ele colocava um véu, porque a glória que ele experimentava lá não era permanente, ela era transitória, ela vinha e ela ia sumindo. Então ele colocava o véu para ninguém perceber que a glória se esvanecia. Deus fala que aonde é o Espírito do Senhor, nós lemos aqui, ali há liberdade. Irmão, se o Espírito do Senhor está aqui, você crê nisso? Se você crê nisso, que o Espírito do Senhor está aqui, aqui é a liberdade. Mas entenda, por favor, o que a palavra de Deus diz sobre liberdade. Não tomei a ocasião da liberdade para vos entregar, para transformar isso em uma libertinagem, aonde cada um faz a sua vontade. Liberdade é para nós deixarmos de ser escravos da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, do nosso próprio ventre, e agora sermos libertos para servirmos a Deus e cumprirmos a sua vontade. Escravo não consegue fazer isso. Mas diz a palavra, que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 3, que a liberdade veio
para uma coisa: para você tirar o véu, para você olhar nos olhos. E Ele fala: essa glória, ela não é mais transitória, é uma glória permanente. É uma glória que veio para ficar. E agora, o que acontece, pastor, quando nós contemplamos essa glória? Você é transformado de glória em glória, até resgatar a imagem do seu filho. Ou seja, o que Paulo sabe, o que Paulo descobriu, não é uma boa mensagem, não é uma boa religião. O que Paulo descobriu é um lugar onde você se relaciona com Deus, e você não precisa mais colocar véu para que as pessoas não percebam que você não tem mais a glória. Hoje as pessoas ainda usam véu, sabe como? Elas vêm num culto como esse, aonde Deus está falando, aonde nós adoramos a Deus, aonde o Espírito do Senhor está. Aqui dentro ninguém está com véu, mas quando saímos lá de fora, muitas pessoas colocam véu para que ninguém perceba que a glória deles se foi, que eles não têm compromisso com a glória, que eles não têm relacionamento íntimo com a glória, que eles apenas flertam com a glória quando eles querem. O que Deus quer é que você não seja um crente de domingo, ou um crente de quarta, ou um crente de algum dia da semana. Deus quer você todos os dias para Ele. Deus não quer somente todos os dias da sua vida. Deus, Ele quer tudo que é em você, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você faz. Deus quer absolutamente tudo. O Espírito que habita em vocês arde em ciúmes. O Espírito do Senhor arde em ciúmes por amor a mim e a você. Por isso que Deus fala na Escritura: olha, você pode pecar contra o Pai, você pode pecar contra o Filho. Agora, se você pecar contra o Espírito, não há perdão. Se não fale nada contra o Espírito. É semelhante se eu falasse aqui da minha esposa para você, e eu falasse para você: olha, você pode falar contra mim, não tem, você pode me xingar, você pode falar ao meu respeito, mas por favor, se você falar contra minha esposa, você vai ter um problema sério. O que Deus está falando é que o Espírito Santo tem uma obra, uma responsabilidade tão grande, tão especial. Romanos 8 fala que nós recebemos um Espírito que clama por intimidade. Ele clama: Abba, Pai. Ele clama para te levar para Ele. Deus é tão bom que não somente te resgatou, mas Ele colocou uma partícula dele, uma parte dele dentro de você, para que no dia, Deus sabia que não ia ser todos os dias que você ia arder em amor por Ele, mas Ele colocou alguém que arde por amor a Ele 24 horas por dia, 365 dias por ano dentro de você. Então, quando você não quer alguém dentro de você clamando: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, essa é a diferença. Nós não precisamos inventar mais nada, há um lugar para nós habitarmos. Quando Jesus veio pregar, Ele mesmo pregou: olha, Ele veio mudar o padrão da religião, Ele veio escandalizar os crentes da época, Ele veio ofender a mente do homem, que pensava uma coisa a respeito de Deus, e Jesus veio mostrar o Pai como eles não esperavam. Então, no primeiro sermão dele, Mateus 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão da Montanha, Ele fala: quando vocês orarem, quando vocês buscarem a Deus, ou seja, não façam como vocês estão fazendo hoje. Não tentem impressionar ninguém, mostrar para ninguém que vocês buscam a Deus. Quando vocês buscarem a Deus, façam como eu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e se relaciona com Ele lá dentro. Deus é um Deus que busca relacionamento. Ele não veio buscar o seu trabalho simplesmente, Ele veio buscar você. E os fariseus da época, ninguém orava mais do que ele, ninguém jejuava mais do que eles, mas eles eram sepulcros caiados, hipócritas. Eles tinham aparência de crente pelo lado de fora, mas por dentro eram podres, cadavéricos, fediam mal. Jesus falou: não orem como os fariseus oram. Orem, entrem no quarto, fecham a porta. Para os fariseus, Deus era um objeto de consumo, para atender os caprichos dele. Mas para o homem que entra no quarto, fecha a porta: pastor, o que acontece quando eu entro no meu quarto e fecho a porta? Significa que a sua intimidade não vai ser revelada para ninguém. Você não vai usar a sua intimidade para impressionar ninguém. Irmão,
Você que é casado, quando você está namorando a sua esposa, quando você está em intimidade com ela dentro do seu quarto, isso é intimidade. Mas se você experimentar filmar isso e colocar no YouTube, deixa de ser intimidade, passa a ser prostituição. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, Deus deixa de ser o seu objeto e você passa a ser o objeto dele. Você passa a ser, de fato, como diz a Escritura, o vaso na mão do oleiro. Ali você não precisa impressionar Deus. Você não precisa falar para Deus: Deus poderoso, eis-me aqui. Não, é o seu Pai, é você diante dele. Como que ora, pastor? Não sei, irmão. Intimidade é intimidade, não tem protocolo. Você vai descobrir como que Deus se relaciona com você. Foi assim que Moisés aprendeu. E Moisés não saiu falando para o povo como que ele se relacionava com Deus 40 dias e 40 noites. Você acha que era ruim, irmão, ficar 40 dias e 40 noites com Deus no monte? Você acha que foi sacrifício para Moisés, que esquecia o que tinha do lado de fora, simplesmente para ficar lá em cima com Deus? Você acha mesmo que Moisés ficava falando 40 dias e 40 noites para Deus, pedindo coisas? Ou você acha que Moisés experimentou uma coisa com Deus, de contemplar a sua beleza, a sua formosura, a sua santidade, e adorava a Deus 40 dias e 40 noites, e Deus o ensinava 40 dias e 40 noites? Deus tem muito mais para nos falar do que nós para falarmos a Ele. Eclesiastes 5 diz: quando você entrar na casa do Senhor, busque mais ouvir do que falar. Nós aprendemos diferente, nós aprendemos que nós temos que falar e falar mais um pouco. Eu acho que Deus fica esperando muitos crentes terminar de falar, assim: vamos ver se chega a minha vez, né? Também quero falar um pouquinho para Ele, de quem eu sou, quero me manifestar a Ele. Mas ele não para de falar, ele não para de pedir. Ele é como um menino imaturo ainda, criança imatura, tudo é dela, tudo é para ela, ela tem que ter tudo. Então Deus, ele coloca você num processo de amadurecimento para que você descubra que você não é escravo, que você não pode viver como escravo mesmo sendo filho. Gálatas 4 fala sobre isso. O herdeiro, enquanto ele é menino imaturo, ele não difere nada do escravo, porque ele pensa como escravo, age como escravo, fala como escravo. Mas quando ele amadurece, ele se torna homem. Então ele pode ser colocado sobre a herança do seu pai. 1 Coríntios capítulo 13 diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, falava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino e me tornei homem. A igreja dos nossos dias precisa se tornar homem e mulher madura, que não vão se relacionar com Deus simplesmente esperando o que eu vou ganhar de Deus hoje. Os crentes ocidentais são muito diferentes dos judeus do primeiro século, que se convertiam ao Senhor na igreja primitiva. Os crentes de hoje, eles saem de casa, botam uma roupa boa de ver Deus, uma roupa de crente, ficam bonitos, e na mente deles eles saem para ir para o templo pensando o que eu vou ganhar de Deus hoje. Mas os crentes do primeiro século, eles pensavam, saíam de casa e pensavam: o que nós vamos sacrificar para Deus hoje? O que nós vamos entregar a Ele hoje? Porque quem tem que receber algo aqui, irmão, não somos nós, é Deus. O culto é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você foi feito para o louvor e para a glória de Deus. Por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um saiba usar o seu vaso segundo a vontade dele. Santificação, purificação. Bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito, pastor? Pobre de espírito é você amadurecer e você descobrir que você depende totalmente de Deus. E não há nada que você possa fazer, não há nada que você tem que não seja fruto, que não tenha a sua origem em Deus. Você depende dele 100%. Nós precisamos voltar ao Evangelho, que Cristo vai ser o centro do Evangelho. Que o reino de Deus, como diz ali no sermão da montanha, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Hoje nós invertemos, nós buscamos, nós temos uma outra versão, buscar em primeiro lugar todas as coisas, e o reino de Deus e a sua justiça vai ser acrescentado. Não, irmão, é o contrário, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus e a sua justiça. Eu gosto muito dessa palavra justiça ali. A palavra justiça, no sentido maior, no original, significa você ser transformado naquilo que você é, não hoje, mas na realidade. A realidade não é o que você vê hoje, a realidade é o que Deus fez, tem ao seu respeito, diz ao seu respeito na eternidade. Salmo 139 diz que Deus tem um livro escrito sobre todos nós que estão aqui, antes que um dia seu existisse. Irmão, você não começou no ventre da sua mãe. A sua história em Deus começa. Por isso que Jesus vai falar com Nicodemos, porque Nicodemos pensou que o início da sua história era o ventre da sua mãe. Quando Jesus falou para ele que você tem que nascer de novo, para um cara que ele era a referência da religião da época, ele era dos cabeças da religião da época, Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você não viu ainda o que você precisa ver. Mas eu era crente há 20, 30 anos, eu sou líder, sou pastor, sou tal coisa. Nicodemos podia pensar o que quisesse. Jesus falou para ele: Nicodemos, você não viu ainda, você só vai ver quando você nascer de novo. E Nicodemos, ele pensou que a origem dele era o ventre, mas Jesus está falando: olha, Nicodemos, a sua origem está em Deus. Você tem que nascer de novo, nascer em Deus, para descobrir quem você é. Você tem que nascer de Deus. Você tem que fazer uma viagem até a origem, para descobrir quem Deus é. E à medida que você vai descobrindo Deus, você vai descobrindo quem você é. Por isso que somente a presença de Deus pode transformar o homem. Por isso que lá em Gênesis 17, quando Deus chama Abraão, Deus dá a receita para Abraão. Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A única chance, irmão, de nós sermos transformados não é, irmãos, outra forma a não ser andando com Deus. Andar com Deus talvez é a experiência mais fascinante que nós vamos experimentar em toda a nossa história. Abraão andou com Deus e ele foi aperfeiçoado. Ser perfeito significa ser totalmente semelhante à verdade. Um dia Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais você anda com Deus, mais parecido com Cristo você se torna. Nós devemos estar buscando isso desesperadamente. As pessoas estão em crise, muitas pessoas, porque estão desobedecendo a esse princípio. Enoque, diz a palavra, que ele andou com Deus e já não era mais, e Deus tomou ele para si. O princípio de você andar com Deus, por isso que muitas pessoas não querem andar com Deus, querem uma religião, mas não querem a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus te transforma. A presença de Deus te transforma, ela vai mudar você. E o mais assustador para aqueles que não estão apaixonados por Deus é que você vai sumir. Enoque já não era mais. Aquilo que você era já não vai ser mais. Você vai se tornar aquilo que Deus diz a seu respeito. Abraão, quando Deus chamou ele, muitas pessoas não iam nem deixar Abraão pegar no microfone da igreja. Mas Deus confiou a Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão. Abraão, irmão, quando Deus chamou, ele tinha problema de caráter sério. Ele entregou por 2 vezes a sua esposa, a sua própria esposa, para outros homens. Uma vez para Abimeleque e outra vez para Faraó. O que você acha de um homem que entrega a sua própria esposa para não morrer? Você confiaria num homem desse? Eu não. Mas Deus confiou. Porque Deus não vê como eu vejo. Deus via, quando olhava Abraão, Deus via o que Abraão ia se tornar. Quando Deus olha para você, Ele olha no que você vai ser, não no que você é hoje. Quando você está na presença dEle, o reflexo que aparece no seu rosto não é você, é Cristo que resplandece no seu rosto.
E isso para o Pai é apaixonante. Isso é o resultado pleno e satisfatório do sacrifício da cruz. Quando você entra nesse lugar. Abraão, quando Deus chamou, e Deus não confiou a Abraão qualquer coisa, Deus confiou os patriarcas nos lombos de Abraão. Deus confiou Jesus nos lombos de Abraão. E para carregar o Filho de Deus, Abraão tinha que se tornar muito parecido com Deus. E ele foi andando, Gênesis 17, foi andando com Deus, foi sendo aperfeiçoado. E lá depois de 100 anos, quando Deus deu o seu filho Isaac, o seu único filho, Deus um dia aparece para Abraão e pede: Abraão, me dá o teu filho. Sacrifica o teu filho para mim. Abraão não perguntou, irmão, nem sequer o que ele ia ganhar em troca. Hoje todo mundo quer saber o que vai ganhar em troca entregando a sua vida para Deus. Abraão não perguntou nada. Deus aparece à noite para Abraão, fala para Abraão: Abraão, me entrega o seu filho. De madrugada, Abraão já se levanta, pega o jumento, coloca a lenha, chama os servos, pega o seu filho e sai para o monte para sacrificar. E quando ele chega no monte, prepara voltar, prepara a lenha, deita o menino, pega o cutelo, vai sacrificar. Deus brada do céu: não, Abraão, agora eu sei que tu me temes. Ali, Abraão se tornou muito parecido, muito confiável a Deus. Para carregar Cristo, ele tinha que ser ele tinha que ter algo de Deus na vida dele. E Deus fala que ele sacrificou o Cordeiro, o seu filho, na eternidade. Jesus não morreu aos 33 anos, Jesus morreu na eternidade já, diz a palavra. Ele foi sacrificado na eternidade. Então Abraão tinha que sacrificar o seu filho, que era a prova de que ele estava se tornando a imagem. Andar com Deus vai me transformar, vai transformar você por completo. Abre comigo Êxodo capítulo 3. Não, primeiro, irmão, Jeremias capítulo 3. Isaías, Jeremias capítulo 3, versículo 19. Por isso que nós estamos numa corrida, irmão. Nosso tempo é curto. Porque Deus não quer simplesmente fazer você nascer de novo, se tornar filho, mas Ele quer transformar sua mentalidade de escravo para um filho maduro, para um sacerdote. Sacerdote pensa diferente de filho imaturo, de menino. Sacerdote pensa diferente de escravo, ainda que sendo filho, mas não herdeiro de tudo, mas ele não pode tomar a sua herança, ele não pode ser colocado sobre os negócios do seu pai. Deus está querendo amadurecer isso. E diz assim, Jeremias 3,19, um dos períodos mais negros do povo de Deus, quando Deus viu seus filhos se perdendo, abrindo mão da herança, se corrompendo, adulterando contra Deus, desobedecendo. Tantas vezes Deus fala, Jeremias 1, 2 e 3, isso. Deixaram de andar como uma virgem pura e andaram como uma prostituta. E ele fala assim: mas eu dizia, Deus falando, é a primeira vez na escritura, talvez a única, que você vai ver num versículo, Deus pergunta e Ele mesmo responde. Preste atenção nesse versículo. Mas eu dizia, Deus falando, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E Deus responde, é um monólogo de Deus. Eu disse, Pai me chamarás, e de mim não te desviarás mais. Você está vendo por que Deus insiste? Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, desde que o homem pecou em Adão, até os nossos dias. Deus ainda está tentando convencer você, que o melhor lugar para você habitar é a presença dEle. Por isso que você vai ver no Salmo 27, Davi, que é o homem talvez dos mais apaixonados pela presença de Deus, Davi fala, eu quero habitar no teu tabernáculo todos os dias da minha vida, nos teus atos, todos os dias da minha vida. E quando Deus percebe que esse é o desejo de Davi, no Salmo 27, o Senhor fala a Davi, então busca a minha face. E ele responde, então Senhor, a tua face eu buscarei. Porque a face do Senhor é a única coisa que pode transformar você. Quanto mais próximo você se torna dele, mais a transformação vai ser forte na sua vida. Então Deus começa a convencer o homem
a trabalhar no homem para que ele entre nesse lugar. Isso, irmão, Davi falou uma coisa que ele não conhecia o que nós conhecemos. Davi não conhecia o Santo dos Santos. Davi conhecia só os átrios. E ele já se apaixonou por Deus só nos átrios. O véu não tinha sido rasgado ainda. Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado. Imagina, irmão, o que Davi faria se ele conhecesse o lugar que nós podemos entrar. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Essa é a geração daqueles que vão subir ao monte do Senhor, diz o salmista no Salmo 24. Purificação, santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Você vai empenhar a sua vida, você vai se doar, se gastar por aquilo que você acha mais importante. Se a presença de Deus for o mais importante para você, se contemplar a sua face é o mais importante, então a sua decisão vai ser se purificar e se santificar para esse dia. Êxodo 3. Segundo a história, segundo a narração bíblica, Deus nos fez num só dia e criou homem e mulher e os colocou num lugar chamado Jardim do Éden, um lugar de justiça, um lugar onde obedecer a Deus não custava nada. O homem servia a Deus com o seu trabalho, o Adão com o seu trabalho, com aquilo que ele fazia. Tudo que Adão fazia era adoração a Deus, glorificava a Deus todos os dias, tudo que ele fazia. Quando ele estava dando nome aos animais, ele estava glorificando a Deus. Quando ele estava cultivando, ele estava cuidando do jardim, ele estava adorando a Deus. O fruto do nosso trabalho tem que ser para a adoração do Senhor. Adorar a Deus não é simplesmente vir num culto domingo, levantar sua mão, isso também é adoração. Mas adoração é tudo o que você faz. Se você é um advogado, se esse é o seu encargo, trabalhe, e pelo seu trabalho você tem que glorificar a Deus. Deus tem que ser adorado com o seu trabalho. Se você é médico, a mesma coisa. Se você trabalha em qualquer empresa, você tem que adorar a Deus lá. Deus tem que ser glorificado. Por quê? Porque você não é mais um menino, um filho imaturo. Você está crescendo, está se tornando maduro, está descobrindo que você, além de ser filho, é um sacerdote. Não é só crente domingueiro. Crente domingueiro adora a Deus no domingo, mas ele chega do lado de fora, coloca o véu e vai viver a vida dele. Agora um sacerdote, qual é a diferença, pastor? É que um sacerdote adora a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Deus está nos fazendo filhos e sacerdotes. E Deus, desde que o homem saiu daquele lugar, por causa do pecado, Deus vai começar a fazer um trabalho com o homem. Nós vamos ver agora, convencendo o homem, lembrando o homem, da onde ele deve ir e quem ele é. Que ele não é escravo, que ele é uma outra coisa. E Deus começa a fazer isso agora em Êxodo 3. Nesse momento, o povo está cativo no Egito, 400 e poucos anos escravos. Perderam totalmente a sua identidade de filhos, perderam totalmente a identidade de sacerdotes. Egito não é um lugar onde você faz a vontade de Deus. Egito é um lugar onde você faz a sua vontade, aonde você se preocupa com o seu bem-estar. Eles comiam, acabaram gostando da comida do Egito. Eram escravos, faziam tijolos, mas já estavam gostando daquilo lá, achavam que aquilo era o bom. E Deus então chama Abraão, fala com Abraão no meio de uma sarça que ardia e não consumia. E ele começa a falar do que ele vai fazer, e principalmente do que era, quem era o seu povo, quem era e quem somos nós. Mas para descobrir isso, eles tinham que descobrir quem Deus era. Eles já estavam confundindo Deus de Israel com o Deus do Egito. Versículo 10, Êxodo 3.
palavra do Senhor diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse ele: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Até aqui, irmão, é fascinante esse texto. Deus começa a se revelar depois da queda para o homem, e revelar o seu propósito, a sua real vontade, o seu real interesse na vida dos homens. O porquê que Deus tanto quer eu e você. Deus sendo Deus, Ele não precisa de nós para ser Deus. É nós que precisamos dele para sermos filhos. E Ele insiste com o homem. Um dia eu fui reclamar para Deus, chorar, porque eu estava passando um trabalho com as minhas filhas, elas não estavam aprendendo algumas coisas que eu queria ensinar. E um dia eu me angustiei tanto que eu fui chorar, tranquei meu quarto e fui chorar para o Senhor e falei: Deus, está muito difícil. Está muito difícil, elas não estão aprendendo. E eu senti como Deus falando no meu espírito: essa é a minha diferença entre eu e vocês. Porque vocês, quando têm dificuldades, vocês querem desistir. E eu sou o pai que conquista o mesmo filho várias vezes. Deus é o tipo de esposo que conquista uma esposa várias vezes. Deus é o tipo de pai que conquista o mesmo filho várias vezes. E é isso que Ele começa a fazer. Irmão, esse é o primeiro chamado para o povo de Israel. Sabe como que Deus chamou eles? Sabe o que Deus ofereceu para eles? Para incentivo, como sinal. Você vai lá, Moisés, e quando eles perguntarem, você vai dar uma coisa como sinal para eles. Eles vão vir me servir nesse monte. Por que, irmão? Me responda uma coisa. Por que nós estamos esperando uma outra coisa de Deus, a não ser o servir a Ele dia e noite, e adorar e glorificar o nome dEle? Isso era a maior motivação do povo de Israel. Isso iria servir de incentivo para eles. Hoje você tem que oferecer tantas coisas para o povo, para eles se tornarem crentes. Tem gente que nem sabe por que é crente. Se tirar a bênção, acaba tudo. Deus falou para eles: olha, Moisés, você vai incentivar eles, sabe como? Você vai falar para eles que eu vou tirar eles do Egito. Eles vão enfrentar luta, vão enfrentar dificuldade, vão ser quase mortos. Mas olha, uma coisa vai ser colocada como promessa para vocês: vocês vão subir no monte, todo mundo, e vão me servir aqui dia e noite. Vocês vão me conhecer. Deus não ofereceu nada em troca, a não ser a sua presença. Está escrito. Deus não falou para eles: olha, vocês vão sair do Egito, vocês vão ganhar casas e carros, e vocês vão ser ricos na terra, eu vou dar tanta coisa para vocês. Não, Deus falou assim: ó, vocês vão me conhecer, vocês vão me servir aqui no monte, vocês vão ter comunhão comigo, nunca tiveram antes. Todo aquele que tem essa esperança de estar diante do Senhor se purifica a si mesmo. A esperança de estar diante dele é o suficiente para você se purificar, para você se santificar. E Moisés continuou perguntando para Deus: olha, Deus, mas o que eu vou falar para eles? Eles vão perguntar quem que é o Senhor. Eles não lembram mais. 400 e poucos anos, já perderam já toda a noção. Se tornaram completamente escravos, mente de escravo. E você vai dizer para eles então que o eu sou te enviou. Ou seja, você vai falar para eles, se eles quiserem conhecer o verdadeiro Deus, eles venham e me conheçam. Eu sou o que sou. Não há como eu explicar para você quem Deus é. Você tem que experimentá-lo. Deus é gostoso. É gostoso servir. Eu não sei por que cargas d'água que hoje os crentes acham que servir a Deus é chato. Ah, pastor, nós não achamos. Nós achamos quando nós sempre pedimos alguma coisa em troca para poder dar uma adoração a Ele. Deus nunca procurou adoração nas Escrituras. Nunca.
Deus procura adoradores, e os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus nunca procurou sacrifício. Deus procurou a homens e mulheres. Deus procura filhos. Eu tenho que colocar dentro deles a identidade de filhos, para que eles não se percam mais. Nós lemos em Jeremias 3:19. Quando nós colocamos empecilho, quando nós colocamos condições, nós estamos falando para Deus que Ele não é o importante para nós. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala: olha, eu não quero que vocês ignorem que o povo de Israel esteve debaixo da mesma nuvem, beberam da mesma água, passaram pelo mesmo mar, comeram do mesmo maná, mas infelizmente a maioria deles pereceu no deserto. Por quê? Porque Deus não se agradou deles. Eles desobedeceram a Deus. Eu não quero ficar prostrado no deserto. Eu não quero ficar prostrado no processo de peregrinação até alcançar o alvo que é Cristo. E Êxodo 19, para nós terminarmos um pouquinho à frente. Deus aqui revela, escancara para o povo o que Ele quer do povo. Versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E preste atenção, Deus revela qual é a identidade do povo. Eles pensavam até esse momento que eles eram escravos, agiam como escravos, pensavam como escravos. E Deus fala: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus fala: olha, eu estou tirando vocês do Egito, eu estou salvando vocês. Vocês estão nascendo de novo, que essa é a nossa história. Aquilo serviu como sombra, como diz no Novo Testamento, para que nós entendêssemos. Deus salva você, você nasce de novo. Agora o que Deus quer transformar, gerar em mim e você, é uma identidade de filho e sacerdote. Eu estou levantando para mim um reino sacerdotal, aonde todos vão me servir. A ideia de um homem ser a boca de Deus e todo mundo ficar ouvindo, essa ideia foi de Roma. Essa ideia foi quando Israel desobedeceu. Nesse capítulo você vai ver que mais na frente Deus pede para Moisés: olha, santifica o povo 3 dias, para eles subirem no monte e me servirem. Irmão, a ideia de Deus era que todos subissem, todos fossem sacerdotes. Eles santificaram-se 3 dias, fizeram jejum 3 dias, e o Senhor falou: depois de 3 dias, a buzina soará longamente, a trombeta soará, e vocês quando? O que nós vamos fazer, pastor? Nós estamos jejuando, estamos ali, na espera. Quando diz a palavra, Jesus disse no Novo Testamento, quando questionaram que os seus discípulos não jejuavam, ele falou: quando o noivo for tirado deles, eles vão começar a jejuar. Enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. Agora o noivo foi tirado, o noivo não estava com o povo, então Deus pede jejum. Jejum é um sinal de purificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. E o Senhor fala para aqueles que estão se purificando: olha, de repente vai soar a buzina, vai soar a trombeta longamente. E o que nós vamos fazer, pastor, quando soar a trombeta? Nós vamos subir. Repita comigo: eu preciso subir. 1 Coríntios capítulo 15 diz que um dia, ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Nós subiremos para servir a Deus dia e noite, para termos a bodas do Cordeiro, para depois reinarmos com Cristo em terra. Irmãos, fizeram jejum, soou a buzina. A expectativa de Deus estava no povo, o povo jejuando,
Soou a buzina. Sabe quem subiu? Só Moisés. O povo não conhecia Deus e não desejou conhecê-lo. Não quiseram. E Deus deixou tão claro: eu quero levantar em vocês um reino sacerdotal. 1 Pedro 2,9, Deus fala que nós somos sacerdócio real, povo santo. Apocalipse capítulo 1, Deus fala que de nós, desse povo, Deus fez um povo de sacerdotes, filhos e sacerdotes para Deus. Jesus morreu para não me transformar num crente, num evangélico simplesmente. Quem te chama de evangélico, irmão, é a revista Veja, Isto É. Deus não nos chama de evangélico. Deus nem evangélico é. Aonde está escrito que Deus é evangélico? Deus é santo. E Ele fala: sede santos como o vosso Pai, como o vosso Deus é santo. Essa é a religião do Senhor. Santidade, obediência. Não é o quanto que nós nos parecemos como evangélicos, é o quanto que nós estamos obedecendo. É o quanto que nós estamos deixando de ser corruptos. Nós sabemos apontar o lado de fora, mas Deus está pedindo para o homem: olhem para o lado de dentro de vocês. Eu quero curar o interior de vocês. Eu quero fazer algo dentro de vocês que os torne filhos e sacerdotes do Deus vivo. Você, quando chegar a esse lugar, você não vai precisar ganhar nada para adorar a Deus. Você não vai precisar de nenhuma circunstância, nada à sua volta, para dizer a você: agora é hora de adorar a Deus. Agora você está animadinho para adorar a Deus. Não, eu vou estar animado, estando animado ou não estando animado, tendo alguma coisa ou não tendo alguma coisa, estando doente ou não estando doente. Paulo fala: eu aprendi, porque é uma coisa que nós temos que aprender. Eu vou servi-lo, independente das circunstâncias. Eu estou só no ensaio do que nós vamos viver na eternidade. A trombeta vai soar de novo. Bem-aventurados os puros, porque os puros vão ver a Deus. Um dia eu estava ensinando num seminário isso, e tinha uma moça, talvez era a mais nova convertida ali. Quando eu falei esse texto, comecei a pregar isso, ela começou a chorar. Ela começou a chorar compulsivamente. E ela não aguentou. E ela levantou a mão: pastor, eu posso perguntar uma coisa? Eu assim: claro. E ela falou assim: pastor, isso é verdade mesmo? O que o senhor está falando? Que somente os puros vão ver a Deus? Eu falei para ela: é o que está escrito. Ou nós acreditamos nesse livro, ou nós então não acreditamos. Esse livro tem tudo que nós precisamos saber sobre Deus. E eu fico impressionado como hoje os crentes se relacionam com Ele, mas não buscam Ele nesse livro. Por isso que são tão facilmente enganados, engodados. Isaías capítulo 5, Oséias capítulo 4 diz que o meu povo perece por causa de uma coisa. Não é porque faltou bênção para eles, é porque faltou conhecimento, faltou palavra. Eu quero terminar com uma experiência de um dia que Deus falou sobre intimidade, esse processo de transformação, de como Ele deseja fazer comigo e com você. Foi o dia que Deus mais falou fortemente comigo sobre intimidade, sobre transformação, e como Ele quer se relacionar comigo. E talvez isso vai falar fortemente com você. Aí nós vamos orar. Tem algo, eu creio, que Deus quer fazer muito forte com algumas pessoas. Te levar, te convencer a entrar no lugar mais íntimo, mais forte dele. Como nós cantamos aqui a respeito do nosso amor pelo Espírito Santo. Fantástico, irmãos. O problema é que nós não mentimos. O crente não mente, o crente canta. Nós cantamos muitas mentiras.
Porque Deus sabe, só olhando para o seu rosto, o quanto que você quer dele e o porquê que você está buscando ele. O que está em jogo, Deus nunca procurou adoração, Deus procurou você. Em Êxodo 19 havia uma briga de reino. O que estava em jogo não é, como também não é hoje, se você vai adorar ou não. Você vai adorar, querendo você ou não. A briga ali era para ver quem nós iríamos adorar, quem iria vir receber o nosso sacrifício. O povo rejeitou Deus e eles acabaram adorando, fazendo talvez uma das maiores ofertas que fizeram no deserto, e construíram um bezerro de ouro. Pastor, qual é o problema se eu rejeitar Deus? Se eu não querer entrar nesse processo de aperfeiçoamento, de purificação, de santidade? O que representa se eu não querer subir a esse lugar? Se eu não querer entrar no Santo dos Santos? Se eu não querer habitar na presença de Deus? O que pode acontecer? Eu vou falar para você o que pode acontecer. Não o que pode, mas o que vai acontecer. Você certamente vai se curvar diante de um bezerro de ouro. Você vai adorar, irmão, não a Deus, mas a um outro Deus. Um dia Deus falou para o povo: olha, vocês pensam que sou eu que venho receber o sacrifício que vocês trazem ao altar? Não, vocês sacrificam, é o vosso Deus Moloque, é a outras entidades. Porque o que vai determinar o Deus que vem receber a oferta, não é a oferta, é o seu coração. Através da sua oferta, Deus vai conhecer o seu coração. E um dia, para terminar, e nós orarmos, a minha esposa engravidou das minhas filhas, descobrimos que eram gêmeas, então nós começamos a trabalhar, a sonhar e a conversar. Foi um negócio assim, não, foi uma experiência das mais lindas que eu já passei. E chegou, completou 8 meses, a minha esposa, elas nasceram prematuras, nós fomos para a maternidade e eu vi o parto, tudo, voltei para o quarto, fiquei naquela ansiedade de receber minhas filhas no quarto. E de repente, quem entra no quarto com elas, com as minhas 2 meninas, a médica que atendeu, que era a pediatra delas, ela trouxe as 2 para mim. Irmão, ela não é crente, mas ela foi usada por Deus para dar a maior revelação que eu já recebi sobre intimidade. Pastor, Deus fala através de não crente? Irmão, Deus não é evangélico. Não coloque Deus numa caixinha. Ah, Deus agora só tem que falar do nosso jeito. Não, irmão, Deus é Deus. Deus fala como Ele quer falar. E aquela mulher entrou no quarto. Quando ela entrou, irmão, eu já senti alguma coisa diferente estava acontecendo. E ela, quando olhou para mim, ela falou assim: pai, tira a sua camiseta, eu vou te ensinar uma coisa. Irmão, na hora eu não questionei, fiz igual Abraão. Deus falou, eu fiz. Eu peguei, tirei minha camiseta e ela foi tirando a roupa das minhas meninas. Ela deixou as 2 peladinhas, sem nada. Eu vou te ensinar o que vai acontecer agora, pai. 3 coisas vão acontecer. E ela colocou elas no meu peito. E ela perguntou: pai, você falava com elas quando elas estavam no processo de gestação? Eu falei: falava muito, conversava direto com elas. Pois é, elas conhecem você só de ouvir falar, mas não conhecem você. Agora, pai, com elas no seu peito, converse com elas. Porque vai acontecer agora um milagre. Elas vão decodificar a sua voz com o seu coração. E de agora em diante, elas podem estar no colo de qualquer pessoa. Mesmo sem falar, elas vão saber se é o pai delas ou não. E mais 2 coisas podem estar acontecendo. Você não fica preocupado com a temperatura delas, porque o seu corpo está determinando, está aquecendo o corpo delas. Não fique preocupada porque elas estão sem nada. E a última coisa, o seu coração agora está ditando o ritmo do coração delas. O coraçãozinho delas está começando a bater igual o seu. Na hora que ela terminou de falar isso, eu senti como Deus ministrando comigo: filho, assim somos eu e você. Isso é o que eu quero fazer com vocês. Só que tem um problema, irmãos.
Foi colocado tanto engano, tanto falsos ensinos. Por isso que Paulo lutou tanto contra falso ensino. Irmão, é mais fácil Deus trabalhar com uma igreja carnal do que uma igreja que se entregou a falso ensino. Foi muito mais fácil para Paulo lidar com os coríntios do que lidar com os gálatas. Infelizmente não é fácil vocês tirarem tudo para se colocarem no meu peito. Eu senti Deus ensinando isso para mim. Por quê? Porque foi colocado muitas coisas sobre nós, muitas roupas da religião, muitas medalhas, coisas que nós ficamos orgulhosos. Talvez nós estamos igual Naamã, homem poderoso, rico, bem quisto diante dos homens, famoso. Ninguém era maior do que ele, a não ser o rei, chefe do exército da Síria, porém leproso, e fala de uma necessidade de purificação. Mas eu louvo a Deus, porque no meio daquele engano todo, no meio daquela hipocrisia toda, Deus guardou uma menina que fala de uma nova geração escondida por Deus na casa dele. E quando ela viu isso, ela falou para sua senhora: eu conheço um homem de Deus em Israel, aonde o meu Senhor pode ser purificado. O Deus de Israel pode purificar o meu Senhor. Deus tem guardado uma geração escondida, sem nome. Ninguém sabe o nome daquela menina. Ninguém nunca mais ouviu sobre aquela menina. Ela não ganhou nada por fazer aquilo. Estava colocando ali para fazer a vontade de Deus e mostrar para uma geração como Naamã, que pensa que é bonita do lado de fora, que é poderosa, que é famosa, mas é extremamente leprosa, impura. Lepra fala de impureza. Então ela fala: olha, eu sei que o Deus de Israel pode curar o meu Senhor. Então ele vai lá, ele pensa que vai ser uma coisa milagrosa. Ele é tão milagre, ele pensa como vai ser. E o homem de Deus nem olha para a cara dele, já para quebrar o orgulho. Ó, manda falar para ele lá que, olha, se ele quiser ser curado, é 7 mergulhos no Jordão. E ele fala: olha, não tinha rio por acaso na Síria muito melhor que isso daqui? E os moços de Naamã, talvez uma geração de eunucos, falou para ele: olha, meu senhor, o que vai te custar? Só obedeça. Pelo amor de Deus, só obedeça, não questione. Se o Espírito do Senhor está falando para você mergulhar 7 vezes, se humilha. Ah, pastor, mas tirar as vestes? Quando você tira, como ela tirou a roupa das minhas meninas, se há lepra, vai aparecer. Se há impurezas, vai aparecer. Se há pecados, vai aparecer. Se há motivações ocultas dentro do seu coração, vão aparecer. E diz a palavra que ele tirou, e ele se tornou puro, como pele de bebê, diz a palavra, como pele de criança. Deus, ele fez como se ele nascesse de novo. O segredo é nos humilharmos, tirar aquilo que nós tanto valorizamos. Pode ser tanta coisa, irmãos. Pode ser, são coisas que alimentam o nosso orgulho. Ah, não, pastor, mas eu sou formado. Que grandes coisas. Não, mas eu sou 15 anos. Que grandes coisas. Quem disse que isso representa alguma coisa? Muitos chegarão naquele dia falando: Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa. E o Senhor vai falar: eu não te conheço. Muitos serão os últimos. Chegarão, mas se tornarão os primeiros, porque vão entender esse processo. Você pode se colocar de pé essa manhã. Eu quero orar com você, irmão. Quero orar. Se Deus ministrou com você, se isso queimou no seu coração, se é o que você, pastor, eu quero alcançar esse lugar, eu quero subir. Eu quero conhecer a Deus como Ele é. Eu quero descobrir quem realmente sou.
quero viver como filho e sacerdote. Eu quero que Deus transforme a minha mentalidade de escravo na mentalidade de filho. Ah, pastor, mas eu sou crente. Isso não é garantia que a sua mentalidade é de escravo. Ainda que o filho, ainda que herdeiro de tudo, enquanto menino, nada difere do escravo. Gálatas 4. Eu quero orar por você. Se você desejar, como resposta, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui na frente para nós orarmos. Em nome de Jesus. A tua face queremos ver.